Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje, dia de Santo Antônio, ele já está fazendo parte aqui da nossa decoração abençoada. E em homenagem a ele, eu queria falar um pouco sobre o amor. É um tema muito difícil, porque à luz do mundo a gente vai ouvir muita coisa. A gente vai ouvir principalmente uma frase que é muito comum nos nossos tempos, né? Que seja eterno enquanto dure, né? Se não deu certo, separa. Então, eu quero fazer um link desse assunto com o pensamento hinduísta, porque eu quero tratar desse pensamento, dessa filosofia oriental, porque muitos, inclusive, cientistas, né, pessoas que estudam a mente, pessoas que estudam a filosofia, são influenciadas por essa crença trazida pelo hinduísmo de que o homem, como diz Dom Estevão na pergunta Responderemos 309 de 1988, ele faz parte de um todo. Emerge do seio de Brahma e vem à superfície da história, pode flutuar em níveis ora mais, ora menos elevados, entre as ondas do oceano, que é o fenômeno cósmico, enquanto a graça da libertação, moksha, não leva de novo ao seio de Brahman. Com outras palavras, o hinduísmo professa a reencarnação e a mentepsicose. O ciclo dos sucessivos renascimentos é chamado samsara. Para escapar a este, o homem deve deixar o mundo dos fenômenos ou das ilusões para entrar no centro da realidade ou na origem de todas as coisas. Quem o consegue é todas as coisas. A lei do karma rege as sucessivas reencarnações. Ela faz que o homem flutue de um nascimento para o outro como um náufrago e é impelido pelas diversas ondas do oceano. E, para livrar-se dessa tempestade, o ser humano deve extinguir em si todo o desejo, o kama. São os nossos desejos que nos prendem a este mundo e nos vinculam ao ciclo das reencarnações. Essa noção do amor livre, do deixar fluir, do deixar que vá o que não te pertence, que não sei o que, tem a ver com isso. Não estar preso, não se apegue. Já ouviram esse desapegue? Vem daí. Com outras palavras, o homem deve esvaziar-se interiormente, abrindo espaços para a presença e ação do Supremo Senhor, Param Ishvara. A este deve ele confiar-se, esse Supremo Senhor. Diz Krishna e Arjuna: abandona todo Dharma, lei, e refugia-te somente em mim. Eu te libertarei de todo pecado e de todo mal, não temas. Está no Bhagavad Gita, eu sempre tropeço nessa palavra, né? Acho que é inciso 1366, eu não conheço, tá? O Bhagavad. Mas preste atenção. Por que eu quis entrar nessa situação? Porque eu acompanho um canal aqui no YouTube e eu não vou repassar ele para vocês, porque muitos podem não ter a fé ainda consolidada e ouvir esses vídeos e ainda ficarem com alguma dúvida. Eu consigo circular, porque eu gosto muito da ciência, né, e da neurociência, mas eu acho que a dificuldade está quando a ciência se aparta dos ensinamentos de Deus. Porque Deus é a suprema ciência, a suprema sabedoria. Então eu ontem, olha a coincidência, eu tô para gravar a sequência desses vídeos sobre o hinduísmo, e eu sei que o canal que eu sigo, o professor que dá aula, ele tem a influência budista. Porque em vários vídeos eu vejo claramente quando ele está falando da filosofia e quando ele está falando das funções cerebrais e quando ele está falando do budismo. Tanto é que eu mandei uma carta para ele, não faz muito tempo, falando sobre essa confusão que ele faz e levando ele a conhecer Santo Agostinho, que era essa pipa voada, né? Que cada hora estava num pensamento e por conta da retórica achava que os argumentos eram válidos enquanto pudesse provar que era verdadeiro. E eu vejo muito isso nessa pessoa e eu mandei uma mensagem para ela, disse assim, olha, leia Tarde Te Amei, leia as obras, né? Os pensamentos de Santo Agostinho, porque o coração do homem tranquilo não encontra Deus. Você pode ter a maior sabedoria, você pode ser um grande cientista político, um grande filósofo, mas você não vai assentar, não vai achar a tua paz. E nesse vídeo que eu vou comentar aqui com vocês vão ver que ele fala isso. Que quando ele era jovem, ele vivia sempre procurando, né, um lugar em que ele se sentisse confortável e não se achava. E o vídeo não é sobre esse tipo de filosofia de vida, é sobre o amor.
E aí ele vem nos dizer, eu já quero começar a falar do vídeo dele, que o amor e a solidão andam juntas de mãos dadas. Né? Porque você tem que viver sua própria vida. Eu vou ler alguns trechos aqui para vocês terem uma ideia do que fala esse vídeo dele e por que nos interessa. Porque o tipo de pensamento que influencia, o canal dele tem mais de 1 milhão de seguidores, fez 1 milhão há pouco tempo, já está com 1.100.000 seguidores, mas é o tipo de pensamento que influencia a sociedade, mas a título de fazer o bem, pessoal. Esse é a grande casca de banana, é a título de fazer o bem. Então vamos lá. Os pontos do vídeo dele, né? O amor e a solidão andam juntos, não são dois contrários, mas como dois reflexos de uma mesma luz. Sem essa luz, a filosofia não valeria uma nota de esforço, cita André Comte, né? Desconstrói a ideia de alguém que foi feito para você, para te completar, como se você precisasse de alguém para ser inteiro. Isso não seria amar, seria gostar de uma extensão de si. Mas se você vive por você, se você não pode viver no corpo de outra pessoa e vive por você mesmo, você só pode decidir por você, não pode fazer ninguém extensão do seu corpo. Por isso ele refuta a ideia de que existe uma pessoa feita para você, alguém que vai te completar. Mas depois no vídeo mesmo ele se contradiz. Ele diz que sustenta também que quem vive trocando de par, em busca de estar sempre apaixonado, não encontra a completude e se sente vazio. Tapar buracos é uma prática comum nos dias atuais. Um dos buracos é quando olhamos para dentro de nós mesmos e o vazio surge. Então aqui começa a minha avaliação diante da fé católica. Que vazio é esse que surge? Dentro de mim não tem esse vazio. É óbvio que enquanto a gente não encontra, se a gente tem a vocação para o matrimônio, enquanto a gente não encontra essa pessoa para completar essa caminhada da vida para Deus, porque o matrimônio para o católico é fonte de santificação, ele não é uma fonte de prazer somente. Ele é um meio, ele é um caminho para chegar a Deus. Assim como é o sacerdócio, assim como é a vida consagrada. Então aí já tem esse vazio que surge quando você fica só com você mesmo. Então a solidão te leva a encarar que você vive a vida sozinho, independente de estar com alguém ou não. Ok, isso faz parte da vida, realmente. Mas não existe um vazio dentro de você se esse vazio é por aquele que disse, eu sou a luz do mundo. Primeiro que ele disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. O que traz o vazio ao homem é a vida dele desregrada, em desacordo, em desequilíbrio. E isso é engraçado que os pensamentos orientais querem pegar, mas não querem pegar a austeridade da vida que Cristo nos pede, né? Então eles querem viver um prazer ao mesmo tempo viver alguma justificativa para isso. Mas Jesus nos alerta, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então que vazio é esse se nós somos iluminados, se nós conseguimos enxergar onde não nos preenchemos? Porque não somos preenchidos de nós mesmos, somos preenchidos de Cristo. Porque Ele é a luz do mundo, Ele é a vida, o caminho e a verdade. Ora, então por que caminho você anda porque você está sentindo esse vazio? Continuando, ele diz que o vazio costuma aparecer e vai aparecer quando a rotina silencia e você olha para o seu mundo interior. Surgem questões como quem é você, quais são seus valores, qual foi o caminho que você trilhou até agora. E ele faz um sem número de perguntas, sem respostas, porque essas respostas têm que vir de dentro de você. Então, esse buscar da filosofia, ele é uma pessoa muito culta, cita muita filosofia nesse vídeo dele, muitos filósofos, mas ele busca as luzes nos filósofos e não nessa luz do mundo. Ele diz isso no vídeo. Estudar a filosofia é como jogar luz no seu vazio interior, na sua escuridão interior. E aí você começa a ver que sua vida realmente é solitária e que isso não é um vazio. O seu vazio diminui a partir do momento que você entende do porquê desse vazio, que é encarar a responsabilidade de ser dono da própria vida, ser dono do próprio destino. Essas perguntas que ele respondeu aqui. Vamos pular essas perguntas. Encarar o vazio, diz ele, significa compreender a realidade da existência. Você está sozinho. Esta é uma realidade da existência apontada por diversos filósofos ao longo da história do pensamento filosófico. A questão central é possível alguém viver por você? É por isso que estamos todos sozinhos, porque ninguém pode viver por você, pensar por você, decidir por você. Ninguém pode viver por você e ninguém pode morrer por você. Eu acabei de ler que eu sou aquele que é. Quem vive comigo não morrerá. Então alguém pode sim viver por você. Foi Cristo, ele já viveu por você. Ele já morreu por você. Ele vive sua vida a partir do momento em que você se esvazia de tudo que você acha que é certo para sua vida e começa a entender que é Ele
Quem comanda porque Ele te fez, Ele te gerou, te conhece, sabe tuas necessidades. Ele é o sim e Ele é o não da tua vida. Isso é que preenche a vida do homem. O pensamento hinduísta e o pensamento oriental tem esse perigo, deixar o homem nas próprias mãos. Um homem, um ser imperfeito, como ele vai dizer aqui, vamos continuar lendo o texto dele, nas próprias mãos, né? Aos próprios julgamentos, ou julgamentos dos filósofos, que são outros homens, por mais inteligentes que sejam. Então, a questão central é essa que eu falei, né? Ninguém pode viver por você. Você não vive pelo outro, vive apenas por você. Aí ele cita quem? Sartre, né? Falava muito disso. Nenhum desses filósofos cita Deus como centro da sua filosofia até agora, né? É sempre o homem, ó. A liberdade e a responsabilidade sobre a nossa vida é naturalmente angustiante, porque isso nos coloca de frente com uma ideia muito difícil de encarar. Não existem respostas para as suas grandes questões de vida quando você olha para a vida e aquele vazio vem, né? E quando você olha para a vida e aquele vazio vem, não existe essa resposta. Você não vai encontrar essa resposta no mundo externo. Você pode encontrar ideias que atingem você a construir, que ajudam você a construir a tua melhor resposta, mas no fim das contas a resposta vai ser tua. Não, meu irmão, a resposta não vai ser tua. A resposta Deus já te deu. Deus já te mostrou o que, para que você foi criado, né? Onde que está a tua felicidade? De que forma você encara um relacionamento? Ele está falando, ele está dando essa introdução toda que eu estou falando para vocês, para dizer que o amor é ver no outro um ser solitário que diminui sua solidão e diminui a solidão dele junto com você. O amor para o cristão, né? Ele é aquele que o ser é preenchido de Deus, ama através de Deus o outro e por isso ama com perfeição, dentro das suas imperfeições, porque busca se corrigir a partir de Deus para ser melhor para o outro. Esse é o amor que a igreja nos prega. É o amor sacrifício, que aqui não se fala, é o amor renúncia, que aqui se fala, a título de deixar o outro embora. Ora, se você não está mais conectado comigo, vá embora, melhor que você seja feliz sem mim. Essa não é uma realidade cristã. Apesar da reflexão final dele ter sido muito boa com relação a isso, e isso vale na fase de namoro, não vale na fase do matrimônio. O matrimônio indissolúvel só pode ser declarada a nulidade dependendo das condições em que você se casou, se você não estava preenchendo as condições matrimoniais. Fora isso, o matrimônio indissolúvel não tem esse, não está prestando, vai embora, siga seu rumo, o homem faz parte de um todo, o mundo vai lhe responder, joga para o universo que o universo te responde. Entende? É o meu universo, o universo é Cristo. Ele é o rei do universo, ele é o nosso criador. Ele nos criou a imagem e semelhança dele para que a gente soubesse de que ponto de partida nós saímos. Olha como nós somos criados. É muito importante a gente ler aqui o Gênesis, porque o homem não foi feito da matéria do universo. O homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre todo o universo. Né? Ele vai dizer peixes, aves e tal. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. Nada mais, nada menos, nada superior ao homem em toda a criação. Nós somos feitos, nós somos criaturas à imagem do nosso Criador. Assim nós devemos nos ver para que possamos obedecer o comando do Criador. Porque já que somos imagem dele, somos configurados, ele sabe o que nós somos e o que devemos ser. Quando ele criou a mulher, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Esse vazio que essa pessoa fala no vídeo, que provavelmente é a dificuldade de encontrar uma pessoa que o complete, como Deus disse, que o auxilie na vida, nessa caminhada de santidade, não o encontrou na vida. Não encontrou. Então, presta atenção, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Então, o que ele faz? Javé modelou, Deus, né, modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu e as conduziu ao homem para ver como ele a chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu o nome a animais, né? Então ele fez cair um torpor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou, esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne, ela se chamará mulher, porque foi tirada do homem.
Aí a gente tem que conhecer um pouco, né, do grego, porque daí isha, né, mulher e homem. Eu nem tô lendo isso aqui, mas é ish, homem, e isha, mulher. Então ele acrescentou o a, e aí ele disse que aquela é outra parte dele. Por isso o homem deixa sua mãe e se une sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Uma só carne. Não existe duas solidões. Se estiverem ambos sozinhos, ambos vão perecer na solidão, sem o preenchimento do único que é capaz de preencher. Ele diz no vídeo, sim ao amor, mas é o amor divino que preenche os dois seres humanos em uma só carne. E aí é indestrutível. E é por isso que ele diz que o matrimônio é indissolúvel, porque é ele quem está no centro. Onde Deus está no centro, não se dissolve. Tanto ele está no centro do ser humano e não deixa vazio, como ele está no centro da relação do casal. Então, hoje, dia de Santo Antônio, eu já peço ajuda a Santo Antônio, que inspire o coração para que a gente veja essas disparidades e essa influência maligna, sim, desse mundo oriental, né? Então, o vazio, que ele vai dizer que costuma aparecer quando você tem que se deparar com o seu mundo interior. O seu mundo interior não está vazio, tá? Todo mundo se sente perdido, esquisito. Ele tá falando aqui da infância dele, né? Muito bem, esquisito, não encaixa muito bem onde está. E ele diz que procura respostas, né? A não ser que você seja um Deus, nunca vai encontrar um encaixe perfeito entre você e o mundo, porque você é imperfeito e somos imperfeitos e nós nunca vamos encontrar o encaixe perfeito. A ideia é que ninguém viverá por nós, ninguém carregará o nosso fardo. Foi Jesus que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados sob o peso de vossos fardos, e eu vos aliviarei. Porque a doutrina de Jesus é o que sana a tua alma, meu irmão. A doutrina de Jesus é aquela que acalenta o teu coração. É esse o fardo que Deus te alivia. Não é o fardo de pegar uma varinha mágica e sumir com os teus problemas. É configurar os teus problemas ao próprio Cristo, que levou os sofrimentos dele ao próprio Deus e por fim teve a vitória. Então esse triunfo histórico, esse triunfo da vida, esse bem-estar pregado pela religião oriental, pelo hinduísmo que nós estamos falando agora, depois a gente vai pegar outras, isso não existe aqui. Não existe esse nirvana que eles procuram. Esse nirvana que nós procuramos é a certeza cravada no nosso coração de que tem uma vida que nos espera. Enquanto isso, todas as coisas que nós vivemos têm que contribuir para esse caminho. E especialmente o relacionamento, você que tem a vocação para o matrimônio. Porque sem amor, o próprio São Paulo nos lembra o nada sou. Já estou aqui com a leitura da carta aos Coríntios, que ele vai dizer assim, no vídeo dele, né, o que eu estou falando lembra vocês alguma passagem da Bíblia. Ou seja, a pessoa passa do lado da resposta e não vê. Por isso Jesus cura os cegos, né? São as pessoas que são tão cheias de sabedoria, como diz lá no Eclesiastes, né? Vaidade da vaidade, tudo as vaidades, né? O homem se achar conhecedor da ciência, por isso não precisa de Deus, ou então não consegue se submeter a uma simples regra que Jesus ensinou. Não precisa ler tantos filósofos, só ler os evangelhos, está tudo explicado aqui. De São Paulo no 13, né? Primeira carta 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu nada seria, né? Se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que os entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, o amor, caridade, né? O amor perfeito, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, prestativa, não invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade, o amor jamais passará. Quanto às profecias desaparecerão, quanto às línguas cessarão, quanto à ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado. Eu quero parar aqui. O nosso conhecimento é limitado. O Espírito Santo é que nos ilumina para que enxerguemos a verdade, não são os filósofos. Eu quero passar aqui que ele reconhece que a possibilidade de salvação desse vazio que o homem sente, desse fardo que ele acha que ninguém pode carregar, ele diz que é o amor, que é a alegria pela presença do outro, é saber que aquele outro existe. Então isso já é o teu alívio.
saber da existência do outro. E aí você tem que se alegrar com a sua própria existência e se amar em primeiro lugar. Ter alegria no convívio consigo mesmo. E aí ele diz também que, deixa eu passar aqui para a gente chegar no fim, que a ideia da iluminação dos filósofos, deixa eu ver aqui. Encarar o vazio significa compreender a realidade da existência. Você está sozinho. Esta é uma realidade da existência apontada por diversos filósofos. Aí ele vai dizer, existe a possibilidade de salvação, que não é uma garantia. Ela é aquilo que nós chamamos de amor. Amor é alguém ou de algo dentro da sua vida. Ter alegria no convívio consigo mesmo é primeiro passo para amar outra pessoa. Diz que os filósofos, essa luz que você precisa é iluminada pelo pensamento dos filósofos. Assim você pode trazer mais luz para a sua vida como um farol numa neblina que você está vivendo. Ou seja, se você está só, você está vivendo um momento em que você precisa viver, porque essa é a sua natureza natural, você é solitário, e assim, dentro dessa neblina, essa vontade de se encontrar no mundo e encontrar outra pessoa que não seja você mesmo, que seja o outro, individual, você precisa dessa luz. E aí ele sugere a psicoterapia como ajuda a encontrar esse farol. Então, o fim desse pessoal que segue Buda, que segue filosofias hinduístas e não sei o que mais e não põe Deus no centro, é acabar numa cadeira de consultório conversando com uma luz dada, buscando uma luz dada por um psicoterapeuta. É muito triste. E aí no final ele faz um poema à luz dessa filosofia dele, em que ele libera a pessoa que ele ama e que é muito feliz por saber que essa pessoa existe e que essa pessoa não é a metade dele, que é uma pessoa inteira, e quanto mais plena, mais potente e grandiosa em si mesma, e se você estiver feliz, eu também estarei. Dramático fim, né, do pessoa que põe as suas próprias convicções e a filosofia dos homens acima da filosofia do Criador. O Criador nos ensina outra coisa. Eu quero terminar esse vídeo com 2 leituras. Ele diz assim, que quando perguntam a Jesus, é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo que seja? Ele respondeu, não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois? Mas uma só carne, portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram, por que então ordenou a Moisés que se desse carta de divórcio e depois se repudiasse? Ele disse, Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas desde o princípio não era assim. Eu vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, exceto por motivo de fornicação, que é a relação fora do casamento, e desposar uma outra comete adultério. E aí ele vai seguir, a gente conhece bem essa leitura na igreja, mas ele diz que é indissolúvel o casamento. Vou pegar também a leitura de Marcos. Desde o princípio da criação, fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira, e se repudiar o seu marido e desposar outro, comete adultério. Pessoal, se sirvam das orientações da igreja para que vocês não sejam engolidos pelas orientações do mundo. O nosso mundo está permeado da filosofia do bem-estar, do hedonismo, do culto do prazer. E a título de transmitir cultura, conhecimento e filosofia, as pessoas que estão impregnadas dessa doutrina oriental estão impregnando a cabeça dos cristãos e criando dentro da nossa igreja um relativismo prático, inaceitável e que nós sim devemos repudiar, né? Tenhamos então uma boa fase de namoro, que Santo Antônio ilumine os casais, especialmente nesse dia em que, como disse o Padre Paulo Ricardo, os 800 anos em que ele se deparou com a verdadeira missão dele, um grande orador que tem as cordas vocais e a língua intactas pela corrosão do tempo, né? Depois de sua morte, estão intactas a voz de Santo Antônio, que ecoa nos nossos corações como, acima de tudo, fidelidade a Deus e à igreja, e comprometa-se com a sua vida, com seus propósitos, faça do seu namoro um excelente caminho
para que o seu casamento seja, assim, motivo de união com Deus e uma alegria, né? Uma prefiguração da alegria eterna ao modo de Cristo e não ao modo do mundo. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Santo Antônio, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.